No vídeo de hoje, o futuro do Palmeiras é com ou sem Abel? Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Boa quarta-feira para todo mundo. Método B-Way, chorinho da Black. Professor Jonas tem aquele coração enorme e falou, pô, tem uma galera que o cartão ainda tá virando, virada de mês, tá recebendo pagamento, então vamos deixar mais uns dias o preço da Black. Beleza, Jorge? Falei, beleza, o senhor manda. Então, ó, 67% off para você aprender inglês com o método mais bem avaliado da internet. Você já deve ter visto aqui nos comentários de outros vídeos, todo mundo que chega dizendo que comprou por aqui o método B-Way chega elogiando. Caraca, o método é bom. Pô, gostei demais, é super simples e tal. Então, essa é a dica que eu tô te dando para mudar a sua vida, mudar a sua carreira com o inglês, com o método B-Way. Link na descrição e no comentário fixado. 67% off, meu amigo. Só mais alguns dias. Chorinho da Black no método B-Way. Muito bem, reforçando aqui um convite. Hoje nos vemos em Flamengo e Ceará, 9h30 da noite, a bola rola, GETV mostra o jogo que pode definir o campeão brasileiro desse ano de 2025. Então estarei no Maracanã hoje à noite para transmitir esse jogo pela GETV e claro, a gente vai estar de olho também em tudo que estiver acontecendo entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Em tempo real a gente vai mostrando porque, obviamente, os jogos estão conectados. O Palmeiras precisa ganhar os 2 jogos que faltam e precisa que o Flamengo some no máximo 1 ponto nas 2 rodadas que restam. Aí o Palmeiras, no número de vitórias, seria campeão brasileiro. Ficaria com 23 vitórias, haveria um empate em pontos. E aí o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, ficaria 23-22 pro Palmeiras. Essa é a combinação. São 6 pontos em disputa, distância de 5 e o quadro é muito difícil mesmo pro Palmeiras. Bom, vamos falar sobre Abel. Primeiro de tudo, a gente precisa, por mais que eu seja um cara que na maior parte do ano tenha defendido a renovação do Abel, apenas em um momento eu titubeei, que foi pós-eliminação da Copa do Brasil, até por entender que o Abel estava muito abatido naquele momento e talvez não tivesse forças para continuar. Depois o time deu uma reagida, chegou à final da Libertadores e o panorama mudou um pouquinho em termos anímicos. Mas o que não mudou foi o campo, foi a irregularidade que o Palmeiras apresentou na temporada. Então o Palmeiras, recapitulando, foi um time que teve dificuldades no Campeonato Paulista, conseguiu a classificação, né? Por mais que tenha tido uma pontuação alta, mas ele correu o risco de não classificar pelo regulamento do campeonato, enfim. Independentemente se ele fizesse 40 pontos e não classificasse, ainda assim seria frustrante. Pô, não classificou. Mas classificou, chegou à final, perde o tetracampeonato para o Corinthians. Um rival histórico. É sempre muito pesado perder um título para o Corinthians. Como para o Corinthians é sempre muito pesado perder um título para o Palmeiras, né? Na Libertadores, uma primeira fase muito tranquila, de manual, tranquila, melhor campanha no geral. Ah, o grupo era fraco, fez a parte dele. O Flamengo também tinha um grupo muito acessível. E o Flamengo perde para o Central Córdoba, o Flamengo sua para ganhar do Táchira na última rodada dentro do Maracanã. E no finalzinho do jogo ficou uma bola de ser eliminado. Então o Palmeiras foi lá, pegou o grupo fácil, fez o que tinha que fazer. Mas aí teve os seus momentos, teve o percalço contra a LDU, um erro brutal para mim de estratégia e de leitura, de lentidão do Abel para corrigir algo que estava dando claramente errado no primeiro tempo. Aí vai lá, vira da maneira que virou e tal. E no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras viu o Flamengo liderar a maior parte das rodadas, mas num determinado momento, principalmente depois do jogo contra o Ceará em casa, que foi uma vitória muito suada, a coisa melhora, o time reage, o encaixe Flaco e Roque acontece, e aí o time vai bater na final da Libertadores e briga para ser campeão brasileiro. Só que aí chega o mês de novembro, que é o pior mês do Palmeiras no ano. Outros meses foram difíceis. Agosto, por exemplo, com a segunda eliminação para o Corinthians no ano, a segunda derrota em mata-mata para o Corinthians no ano, que foi a queda na Copa do Brasil, agosto foi um mês muito pesado. De rendimento, de cobrança, muito duro. Mas em números, o mês de novembro é o pior. Estava vendo até a redação do GE, fez ontem esse levantamento.
O Palmeiras teve apenas 33% de aproveitamento no mês de novembro. 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, incluindo a derrota do último sábado na final da Libertadores da América. Última vitória do Palmeiras, dia 6. Hoje é dia 3 de dezembro, vai fazer um mês quase, contra o Santos, dentro do Allianz Parque. Foi a última vitória. É um rendimento muito decepcionante para uma reta final de temporada. É óbvio que você vai oscilar, mas você tem que tentar. O desafio é você ter uma oscilação, quando ela acontecer, que seja breve e que, de preferência, ela não ocorra no momento mais decisivo da temporada, que é justamente o mês de novembro, o mês da final da Libertadores. E justamente no mês mais decisivo da temporada, o Palmeiras abriu mão, né? O Palmeiras deixou escapar o título brasileiro e teve um comportamento, teve uma atuação muito abaixo na final da Libertadores. Falei disso aqui no vídeo do domingo e não custa reforçar. Um clube como o Palmeiras, que é uma das forças dominantes hoje do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, passar uma final inteira de Libertadores sem chutar uma bola no alvo, no gol do Flamengo, é muito frustrante. Não há pano que você possa passar para isso. O Rossi, eu vi alguém falando isso, cara, essa semana. Eu queria lembrar quem foi. O pessoal falando, o Rossi foi para Lima para bater tiro de meta. Cara, e é verdade. E é verdade, ele não precisou fazer uma defesa na final. Cara que, inclusive, salvou o Flamengo nas quartas, por exemplo, contra o Estudiantes, pegando 2 pênaltis. Não precisou. Não precisou. Então, é muito frustrante, é muito decepcionante. E aí a gente pode entrar especificamente na parcela de culpa do Abel Ferreira nisso tudo. Porque cabe ao treinador. O time vai oscilar, o time vai ter problemas, o time vai travar em algum momento da temporada? Pode acontecer? Pode. Quem pode resolver isso? É o treinador do Palmeiras. Não é a Leila Pereira, não é o Vitor Roque sozinho que vai fazer isso. É o treinador do Palmeiras. E o que é alarmante, e aí me faz pensar, né, sobre essa continuidade, ainda acreditando que o Abel tem a capacidade de fazer um melhor trabalho em 2026, mas eu reconheço que esse argumento de alguns torcedores do Palmeiras faz todo sentido. Faltou repertório. Faltou repertório. No momento em que o jogo do Palmeiras travou, os adversários, obviamente, estudam o Palmeiras, encontram maneiras de neutralizar o Palmeiras. Faltou ao técnico do Palmeiras algo diferente. Faltou. Faltou nessa temporada, faltou na temporada passada. Nós estamos falando de um clube que gastou 1 bilhão nos últimos 2 anos em elenco e só ganhou o Campeonato Paulista de 2024 nesse período. O último título do Palmeiras foi o Paulista de 2024. E provavelmente vai passar 2025 sem títulos, porque, convenhamos, as chances de ser campeão brasileiro são muito baixas. O Flamengo somar apenas 1 ponto contra Ceará e Mirassol, eu acho pouco provável. Principalmente contra o Ceará, no jogo de hoje. Hoje, a tendência é que o Flamengo ganhe, e acho que ganhe até bem. É muito frustrante. É muito frustrante. E em vários momentos, nessas derrotas, eliminações, né, frustrações, faltou ao Abel Ferreira repertório. Faltou encontrar soluções. Cabe ao treinador. Cabe ao técnico do Palmeiras. O Palmeiras foi um time que, não na temporada inteira. Não na temporada inteira. Por exemplo, quando o Rogério Ceni faz aquela crítica, o jogo que a gente narrou lá na GETV, Bahia e Palmeiras, quando o Abel reclama do gramado, e aí o Rogério Ceni diz, não, mas esse gramado ruim para eles está bom, porque eles só jogam em ligação direta. Eu acho que aquilo não era o retrato fiel do momento, porque o Palmeiras estava jogando bola, mas foi um problema recorrente ao longo da temporada e visto novamente na final. Bola longa, bola esticada, pouco trabalho no chão, pouca circulação de bola no meio-campo, baixíssimo índice de troca de passes. O Palmeiras trocou pouquíssimos passes na final da Libertadores no último sábado. E aí Vitor Roque se matando de correr, de tentar, de brigar, de trombar, de cavar falta, porque o jogo do Palmeiras se resumia a isso. Tirou o Alan. Não, eu tirei o Alan porque eu acho que faltava
ousadia, acho que faltou ao nosso time. Ousadia, coragem. Não acho que tenha sido isso não, faltou repertório. Faltou futebol. Faltou essa bola chegar ao Alan em condições de fazer alguma coisa. De encontrar companheiros, de criar jogadas, de movimentar, de tabelar. Faltou. Faltou porque o Palmeiras foi um time ruim, mal tecnicamente, mal taticamente na final. Foi um time abaixo. Time muito abaixo para o que se espera de uma final de Libertadores, de um clube que investiu tanto em reforços e de um treinador com o histórico do Abel Ferreira. Um cara que já saiu de situações difíceis do Palmeiras, já precisou remontar, já precisou, quando perdeu o jogador, o Palmeiras não contratava, iria lá, achava solução e tal. Ele não tem encontrado mais essas soluções. O que aconteceu no domingo no sábado, perdão, bola do Vitor Roque, bola do Vitor Roque, bola do Vitor Roque, acontecia com o Estevão no início do ano. Quantas vezes falamos aqui no canal? Palmeiras é bola no Estevão. Palmeiras é bola no Estevão. Não é equivocado, isso não é necessariamente um problema. Você ter um cara talentoso como ele, que chama o jogo, que é do drible, que gosta de partir para cima, você acionar esse cara de maneira prioritária. Tudo certo, nenhum problema. Só não pode ser tua única maneira de atacar. E em vários momentos na passagem do Estevão foi. E aí ele é um garoto, ele tinha menos de 18 anos de idade, estava ali entendendo o que era a realidade do profissional, estava ainda encorpando e tal, estava sobrecarregado, não ia conseguir resolver todos os jogos, e aí começaram a botar apelido no moleque. Aí o moleque agora está no Chelsea, numa outra estrutura coletiva, né, com outro nível de preparação. O moleque já fez gol contra o Liverpool, já fez gol contra o Barcelona, está fazendo gol com a camisa da seleção brasileira. É o contexto. O que explica a partida do Alan no sábado é o que explica essa virada de chave que o Estevão conseguiu, muito positiva, a partir do momento que deixa o Palmeiras e vai para o Chelsea. Contexto. Contexto de jogo, contexto coletivo, tudo isso conta. Então, eu acho que nesse momento tem uma decisão que é difícil de ser tomada. Por mais que eu acho que a Leila Pereira não vai mudar a posição, tá? Aliás, presidente, precisamos falar, e falaremos em breve, sobre a questão política e a história do terceiro mandato, que eu acho que pode ser muito nocivo à Sociedade Esportiva Palmeiras. A senhora passa. A senhora vai passar. A senhora tem que passar. Porque as gestões, elas têm um prazo. Elas não podem ser eternas. Ninguém é dono do Palmeiras. Palmeiras não tem dono. Palmeiras é da sua torcida. Mas disso nós falaremos mais pra frente. O tema aqui é a renovação do Abel. A decisão da presidente do Palmeiras está tomada. Ela, todas as vezes, a não ser que ela tenha mudado de ideia e ainda não tenha falado isso publicamente, mas todas as vezes que perguntada sobre o assunto, ela dizia, olha, quero que continue. Por mim, enquanto eu estiver aqui, ele é o técnico. Já, né? E o Abel disse, mas não disse, né? Naquele papo com a equipe da Globo lá em Lima, que renovou. Ah, não preciso. Não, mas peraí, Abel, não preciso de papel, não preciso... Tá bom, Abel, mas você vai ficar mesmo? Ah, pô, acabei de falar, vocês não entenderam? Até onde eu sei não está assinado ainda, não está sacramentado, não está divulgado oficialmente, isso vai ficar para depois do Brasileiro, com certeza, acho que depois da rodada de domingo se discute isso, a partir de segunda-feira. Mas tem uma decisão, voltando ao ponto e não perdendo o fio, que precisa ser tomada pela presidente do Palmeiras, e para tomar essa decisão de manter a ideia original, porque ela pode mudar de ideia, ou de repente falar, não quero mais, ela precisa entender se o Abel tem capacidade. E acho que os últimos 2 anos deixaram uma pulga atrás da orelha, de encontrar maneiras diferentes do Palmeiras jogar, sair de situações adversas, ser competitivo, ter novas armas. O Abel vai ter condições de fazer isso porque ele não teve condições, ele conseguiu fazer isso por um breve período de tempo em 2025, que foi o encaixe do Flaco Lopes com o Vitor Roque. Um breve período de tempo. A maior parte da temporada foi de oscilação, foi de futebol ruim e foi de muita frustração. É um ano muito duro. Porque você perde 2 mata-matas para o seu maior rival, perde uma decisão para o seu maior rival e perde uma final de Libertadores para o seu rival nacional hoje. Para o time que está ali polarizando com você, né, pela soberania do futebol brasileiro e sul-americano. Muito pesado. Muito pesado. E muito disso acontecer passa pela responsabilidade do seu treinador. Eu acho que é uma decisão que precisa levar em consideração, sim, o histórico que ele tem com o Palmeiras,
o fato de ser o treinador mais vencedor, tem 10 títulos junto com o Oswaldo Brandão, da história do clube. Isso precisa ser levado em consideração. Não resta dúvida. Nós estamos falando de um cara que é ídolo. Por mais que uma parte da torcida já não tenha o mesmo carinho que teve um dia por ele, mas é um cara gigante para a história do clube. Isso precisa ser levado em consideração. Outro fator que eu acho que precisa ser levado em consideração é a dificuldade desse mercado de treinadores. Eu sempre bato nisso aqui. O nosso mercado é muito ruim. Muito difícil. No Brasil, esquece. Né? Quem sai o Abel, vamos imaginar que sai o Abel e o Palmeiras não consegue contratar outro português, outro estrangeiro. Aí ele vai olhar para os treinadores brasileiros. Quem hoje, tirando o Felipe Luiz, né? Que não vai para o Palmeiras, óbvio, né? Está em vias de renovar com o Flamengo, inclusive. Tirando o Felipe Luiz, quem você olha hoje no mercado brasileiro para substituir o Abel e não descer o nível? Então, o mercado é complicado, isso precisa ser levado em consideração. A idolatria precisa ser levada em consideração, como também precisa ser levado em consideração o que o Abel não fez nesses últimos 2 anos. O quão ruins foram esses últimos 2 anos, especialmente o 2025 do Palmeiras. Pô, Jorge, mas tratar como ruim o ano de um time que chega na final da Libertadores e que até a hoje penúltima rodada continua brigando pelo título brasileiro, mas isso é diante do sarrafo que o Palmeiras estabeleceu. Torcedor do Inter nesse momento, torcedor do Santos nesse momento, torcedor do Vasco, do Grêmio, gostariam de ter esse ano ruim que o Palmeiras teve, né? Opa, eu quero, hein? Eu fecho. Mas é porque os contextos deles são totalmente diferentes. O sarrafo do Palmeiras está no alto, o investimento do Palmeiras foi altíssimo, o nível de cobrança, onde o Palmeiras pode chegar, a famosa nota de partida, é óbvio que é maior do que dos demais. Então, dentro do contexto do Palmeiras, é um ano muito, muito ruim, muito abaixo. E tem responsabilidade do seu treinador. Então, é preciso que essa avaliação seja feita. Eu, Jorge, ainda continuaria com o trabalho. Mas entenderei uma... Difícil, acho que não vai acontecer. Entenderia. Vamos no condicional, porque eu acho que não vai acontecer. Entenderia uma mudança de entendimento da presidente do Palmeiras. Olha, vamos buscar outro caminho. Eu entenderia. Porque, de fato, os últimos 2 anos do Abel são anos abaixo. Consideravelmente abaixo. O Palmeiras fez a final da Libertadores do sábado, eu acho que ilustrou isso bem. Demonstrou isso muito bem. Também acho que é preciso se fazer uma avaliação dos jogadores contratados. Também acho, né? Então, tem jogadores no elenco que, com todo respeito, né? O Lucas Evangelista e o Paulinho foram jogadores contratados que deram resposta. Mas, infelizmente, terminaram a temporada machucados. Paulinho, num tempo muito curto que jogou, deu resposta. Lucas Evangelista, no período em que jogou, resolveu o meio-campo do Palmeiras. Equilibrou o meio-campo do Palmeiras. Andréas Pereira chegou bem. Vitor Roque teve um início complicado, porque as coisas estavam complicadas ali, mas depois deslanchou. Você quer ver? A gente estava falando do início do Vitor Roque, eu estou lembrando. Outro momento difícil do Palmeiras, contra o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. Um erro de arbitragem classificou o Palmeiras, num jogo em que o Palmeiras não se saiu bem. Não se saiu bem. O Palmeiras perdeu as 3 para o Flamengo no ano, gente. As 3. Então é um ano de resultados, assim, duríssimos. Ano passado, podemos resgatar na antepenúltima rodada, o Palmeiras chega liderando o Campeonato Brasileiro, faz o confronto direto contra o Botafogo para praticamente matar o título, toma 3 gols dentro de casa. O Botafogo passou por cima. Passou por cima, dentro do Allianz Parque. Sendo que já tinha eliminado o Palmeiras dentro do Allianz Parque, né? O segundo jogo foi no Allianz Parque, no meio do ano. Mas voltando, Vitor Roque acho que foi bem, não perdendo o fio. Andréas Pereira acho que foi bem, Evangelista foi bem, Paulinho foi bem, jogadores que chegaram. Outros, você olha pros caras e fala, pô, o que o Kelvin acrescentou? Que final pálida fez o Kelvin? Enquanto o Varela do outro lado jogou pra caramba. Momento técnico do Murilo, terrível. Terrível. Não foi só pela falha de sábado que quase gerou o gol do Arrascaeta, que seria uma falha nível Andréas Pereira para a história do Palmeiras, para a história dele, na trajetória dele do clube. Mas não só por isso. O ano do Murilo é um ano muito inconstante.
muito inseguro. O Everton teve problemas no ano, o torcedor do Palmeiras se queixou do rendimento do Everton, que agora está se recuperando. O que mais que a gente pode lembrar? O Mikael, com todo respeito, ele não tem condição. Ele não tem condição de ser, pelo que demonstrou, tá? Pode ser que ele dê certo em outro clube. No Palmeiras, ele se mostrou muito, muito abaixo. Muito abaixo. O Flaco Lopes é aquilo, deu resposta em algum momento, mas é um jogador oscilante, não é um jogador exuberante. Então o Palmeiras também precisa fazer Jefté. Quando você precisa de uma mudança na lateral esquerda, o nível cai muito. O nível cair do titular para o reserva é normal. Ele não pode despencar, como no caso Piquerez Jefté, ele despenca. É abrupto. Maurício teve os seus momentos, mas teve lesões e tal, mas não manteve. Facundo Torres, com todo respeito, o que o Facundo Torres acrescentou desde que chegou? Assim, com todo respeito. Sousa, o que acrescentou desde que chegou? Com todo respeito. Felipe Anderson, eu acho que é decepcionante a passagem do Felipe Anderson até agora. Poderia ser muito melhor. De um cara que no futebol italiano foi muito bem na Lazio. Quando o Felipe Anderson saiu da Lazio, a torcida da Lazio, ele fez volta olímpica no campo, a torcida da Lazio lamentou, se despediu. E aqui ele não é o mesmo cara, ainda deu a fatalidade, deu o azar no sábado de ter entrado muito bem, rabiscando, e ter se machucado. Minutos depois, ficou pouco tempo em campo. Então é preciso se fazer uma avaliação também. E aí passa pelo Abel, que obviamente dá o aval para alguns nomes, passa pelo seu Anderson Barros, passa pela presidente do Palmeiras, de nomes que não renderam. Que não renderam. Então eu não acho que seja o 2025... nada presta, rasga tudo, começa do zero. Eu não acho que o Palmeiras precise começar do zero, mas acho que o Palmeiras precisa atacar alguns problemas, e alguns problemas importantes. A falta de repertório do Abel é um problema, isso precisa ser conversado com o Abel, ele precisa ser cobrado. Muito torcedor do Palmeiras tem a sensação de que se cobra pouco o Abel. Não sei se isso é verdade, mas publicamente, que eu me lembre, a única vez foi agora, quando ele reclamou de fatores externos que teriam tirado o título do Palmeiras e a presidente do Palmeiras discordou dele. Foi dura, inclusive, na discordância. Não aliviou para o Abel. E passa também por jogadores que não renderam, que não entregaram. Uns por suas questões técnicas, talvez por um erro de avaliação no momento em que foram contratados, outros prejudicados pelo contexto coletivo do Palmeiras no ano. Sim, isso precisa ser dito. Então, é um momento mesmo assim de resolver problemas. Tem alguns focos de incêndio acontecendo, eles precisam ser resolvidos. Porque o Palmeiras chegou num nível em que não vai dar para passar 2 anos seguidos sem ganhar título. Se 2026 o Palmeiras fechar um ano sem ganhar nada, e muito provavelmente com o Flamengo sendo campeão de mais coisa ano que vem, você tem alguma dúvida que o Flamengo vai levantar troféu ano que vem? Já começa o ano com uma Supercopa do Brasil, tem o Carioca, já vai entrar no Brasileiro como um dos favoritos, principalmente se renovar com o Felipe Luiz, então. Imagina se o Palmeiras fecha 2026 sem título, com o último título sendo o Paulista de 2024. Paulista que, inclusive, já foi tratado como Paulistinha. Lembrem-se, Paulista que não salva, não resolve a vida do Palmeiras. Não resolve. Para o Corinthians ganhar o Paulista esse ano foi um puta de um alívio. Porque o Corinthians está numa situação institucional terrível, com dívida batendo 3 bilhões. O Corinthians está um caos, transferbão, um inferno. Para o Corinthians, festa pra caramba. Eu tava em Itaquera, eu narrei o jogo. Os caras comemoraram demais. Não só pela rivalidade, mas porque eles precisavam daquilo. O Palmeiras não precisa, entre aspas, né? Tem que ganhar o Paulista, ele joga para ganhar. Ele é o favorito. Ele entra no Paulista do ano que vem favorito. Mesmo com tudo que aconteceu. Porque o Corinthians é essa bagunça, porque o São Paulo tá um caos, porque o Santos tá vendendo almoço para pagar o jantar, o favorito é ele. Mas não salva o ano dele. O que salva o ano dele é Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Tem que ganhar uma das 3. O Palmeiras tem investimento, organização e profissionais capazes de brigar pelas 3 e levar pelo menos uma no ano que vem. E a cobrança tem que ser essa. No momento em que sentar para renovar com o Abel é o seguinte, queremos você, mas olha só,
você tem que ter um título grande nesse ano. Não tem como. Não tem como cogitar a possibilidade do Palmeiras não levantar um título grande no ano que vem. Sim, tem que tratar mesmo como obrigação. Eu sei que é o termo, né? Pô, obrigação de ganhar. O futebol brasileiro é competitivo. Tá, tudo bem. Mas se acontecer, porque veja, pode acontecer do Palmeiras chegar ano que vem e perder uma final de Libertadores de novo. Seja para o Flamengo, seja para qualquer um. Pode acontecer. O que não pode, o que é pior, o que é muito ruim, tanto quanto perder, é perder do jeito que o Palmeiras perdeu a final de 2025. Porque se o Palmeiras perde a final dando um vareio, jogando bem, criando chances, o Rossi fazendo milagres, pô, o time tentou, perdeu no detalhe numa bola parada. É do jogo. A tua dor, ela tem um determinado tamanho. Agora, jogando o que jogou no último sábado, aí não dá. Aí um clube da grandeza do Palmeiras, com os profissionais que tem, com o investimento que tem, não dá para fazer uma final de Libertadores como o Palmeiras fez. Então é um momento de sinal bem amarelo no Palmeiras. Algumas coisas precisam mudar de verdade para o ano que vem. É o que eu penso. Mas ainda assim, eu continuaria com o Abel. Mas entendo você que não acredita mais que o Abel tenha condições de mudar o que foi feito nesse ano e no ano passado. Porque, infelizmente, Abel, deu sinais preocupantes de que talvez ele não consiga jogar de outra forma, talvez ele não consiga encontrar soluções. Então eu te entendo. Aliás, eu quero a tua opinião nos comentários, você que é palmeirense. Renovaria? Não renovaria? Me parece um pouco dividida a torcida do Palmeiras sobre esse assunto. É a minha sensação, né? Mas quero ver você palmeirense deixando aí nos comentários. Tá bom? Então te vejo hoje na GTV com Flamengo e Ceará. Com certeza os palmeirenses, né, não vão querer ver a festa do Flamengo, mas vão acompanhar essa rodada. A gente vai estar de olho também em Atlético e Palmeiras, a possível festa do Flamengo. Possível. Não sei se o Flamengo vai ser campeão hoje. Então, reforçando, o Palmeiras ainda pode ser campeão. Se o Flamengo só somar 1 ponto nesses 2 últimos jogos e o Palmeiras ganhar os 2 jogos. Bem difícil. Mas eu estarei hoje lá no Maracanã, na transmissão da GTV, 9h30, a bola rola. Beleza? Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo, boa quarta e tchau!